Nós vamos começar aqui o seminário do meu amigo Rafael Gontijo, mais conhecido como Hobbit na UFMG. Ele vai apresentar o seminário para a gente dos efeitos da temperatura no espalhamento Raman em materiais 2D. O Rafael fez graduação, mestrado e doutorado na UFMG, mais ou menos na mesma época que eu. Então, a gente é colega de departamento. E atualmente ele está como pós-doc pesquisador lá na Universidade de... Como é que chama isso? Binghamton. Binghamton, lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E ele é especialista em crescimento possui formação focada em espectroscopia Raman e propriedades ópticas de materiais unibidimensionais, como nanotubos de carbono de parede única, grafeno, de calcogênitos de metais de transição. Possui experiência no crescimento de calcogênitos de materiais de transição pelo processo de deposição química em fase vapor, o conhecido como CVD. E ele vai apresentar um seminário para a gente hoje. Rafael, você tem o tempo que você achar necessário, tá? Geralmente a gente define um tempo de 50 minutos, mas se você quiser falar mais, fica à vontade, tá? Faça no seu tempo. Só uma pergunta, você prefere que o pessoal faça as perguntas no final ou pode fazer durante a apresentação? Olha, por mim, pode ser durante a apresentação. Tá bom? Eu vou ficar de olho aqui no chat, e aí qualquer coisa, se alguém escrever no chat ou quiser abrir o microfone para fazer uma pergunta, fiquem à vontade aí, tá? Então, muito obrigado, Rafael. Eu sei que a diferença de fuso, você acabou de mudar para os Estados Unidos, mas muito obrigado por aceitar vir dar uma palestra aqui para a gente, eu acho muito legal. Ok. Pessoal, tá um pouquinho confuso aqui, porque eu estou olhando para duas telas ao mesmo tempo, mas enfim, eu agradeço ao professor Emilson pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho para vocês. E, na verdade, isso aqui cobre o que eu fiz um pouco como doutorando na UFMG, pós-doc também na UFMG, e ao final da palestra eu vou falar um pouquinho, muito pouco mesmo, um slide único do que a gente está fazendo aqui na Universidade de Binghamton. E, bem, a gente vê aí o que dá para fazer. Mas, enfim, hoje eu vou falar para vocês, como o Emilson falou, sobre os efeitos de temperatura no espectro Raman em materiais bidimensionais. Começando com os materiais bidimensionais, né? Primeiro deles, grafeno, que foi isolado por Novoselov já em 2004, foi o primeiro material 2D. Né? O que ele fez foi, partindo de um cristal de grafite, né, possui essas camadas de átomos de carbono empilhadas, ele conseguiu isolar uma única camada usando fita adesiva, que basicamente, como a interação entre as camadas é muito mais fraca do que a interação entre os átomos no plano, ele conseguia ir isolando cristais cada vez mais finos à medida que ele fazia esse processo de esfoliação, até que eventualmente ele conseguiu isolar uma única camada no substrato. No ano seguinte, ele usou esse mesmo processo para isolar 4 novos materiais, né? Entre eles o cuprato de bismuto, sterbe cálcio, o nitreto de boro hexagonal e 2 membros da família dos dicalcogenetos de metais de transição, que são o de sulfeto de molibdênio e o de seleneto de nióbio. Em especial, o MOS2, né, e outros materiais que têm estrutura similar, como o WS2, MOSE2 e WSE2, foram extensamente estudados nessa última década, porque eles apresentam propriedades muito interessantes de estrutura eletrônica, acoplamento spin-órbita, o que permite que eles sejam materiais bons candidatos para spintrônica,
Além disso, eles possuem forte interação de muitos corpos, né? Então, a gente consegue ver no espectro óptico deles a presença de excitons, transições excitônicas. Além desses, a gente tem uma série de outros materiais bidimensionais, como grafeno, né? Todos os átomos ali da coluna 4A podem formar esse cristal parecido com grafeno. A gente tem siliceno, germaneno, plombeno, que é feito com chumbo, vários outros dicalcogenetos de metais de transição, além de monocalcogenetos de metais de transição também. Membros da família do Black Phosphorus, em que a gente tem vários outros materiais também com a mesma estrutura, mudando a composição química. Haletos de metais de transição, que eu posso dar como exemplo o iodeto de cromo, que é um excelente candidato para magnetismo em materiais bidimensionais, né, em que a gente observa um ferromagneto semicondutor bidimensional. Coisas bem interessantes. PBI2 também, haletos de chumbo, na verdade, são outros exemplos de materiais bidimensionais, além de uma vasta gama de outros que eu nem mencionei, que são descobertos diariamente e que diariamente aparecem novos. Mas nessa palestra de hoje, eu vou focar meus esforços especificamente em grafeno, em menor parte, e MOS2 em maior parte. Porque eles são materiais protótipos de materiais bidimensionais, com estrutura eletrônica com dispersão linear, no caso do grafeno, e semicondutor, no caso do MOS2. Bem, então, o que é o espalhamento Raman? Eu acho que teve uma palestra do Rafael Nadas um pouco antes da minha, na semana passada. Ele falou um pouco disso. Vou reforçar um pouco o conhecimento. Espalhamento Raman em semicondutores, ele aparece da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho uma amostra de silício aqui. Se eu jogo um laser nessa amostra, grande maioria desse laser é refletido e espalhado elasticamente, sem perda da energia do fóton incidente. Entretanto, ainda tem uma pequena probabilidade de um fóton interagir com o cristal e perder energia no meio. Isso acontece da seguinte forma, que a gente tem que levar em conta a estrutura eletrônica do material, estrutura de bandas. O que pode acontecer é que esse fóton com energia H/ômega, ele pode excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução, e esse par elétron-buraco vai gerar uma vibração da rede. Depois que essa vibração é gerada, o par elétron-buraco perde energia, e na recombinação entre elétron-buraco, há a emissão de um fóton com energia igual à energia do fóton incidente menos a energia do fónon. Um fenômeno similar acontece também acontece, né, na verdade, em que o par elétron-buraco absorve uma vibração da rede. E nesse caso, ele emite um fóton com energia maior do que a energia do fóton incidente pela energia do fônon. Se a gente colocar isso num gráfico como esse aqui, por exemplo, a gente vai ver que a gente vai ter dois picos, né? Três picos. O pico principal, referente ao espalhamento elástico, espalhamento Rayleigh, além de dois outros picos referentes ao processo Stokes, com frequência menor do que a frequência do laser incidente, e o anti-Stokes, com frequência maior do que o laser incidente. O que eu vou fazer, que a gente sempre faz experimentalmente, é fazer uma leve mudança de eixo, que eu vou tratar agora a frequência dos meus fótons como uma frequência relativa, né? Em que eu pego a frequência do meu laser e trato como um zero, e olho para a diferença entre a energia do laser
a energia do fóton incidente e menos energia do fóton espalhado. E dessa forma, eu meço diretamente a energia, a frequência dos fônons do material. Além disso, infelizmente, a gente corta o espalhamento anti-Stokes, em geral, não é sempre, mas a gente faz isso principalmente porque o espalhamento anti-Stokes ele é bem mais fraco do que o espalhamento Stokes, e sistemas em geral, hoje em dia, eles possuem somente uma grade, então conseguir filtrar o laser, enquanto a gente também consegue ver o anti-Stokes, é um processo muito mais caro nesse tipo de sistema. Enfim, mas por que a gente mede o espalhamento Raman em materiais 2D? Por que a gente estuda ele? Primeiro, a preparação de amostras para medir o espectro Raman é extremamente simples, é trivial. Simplesmente, depois que eu produzo a amostra, eu posso colocar ela direto debaixo do microscópio, colocar um laser ali e, olha, consigo medir o espectro Raman. E essa medida é relativamente rápida hoje em dia, leva em torno de 5 minutos para a gente obter um espectro de uma qualidade muito, muito alta, além de ter a vantagem de ser uma técnica não destrutiva. As amostras, elas estão sendo simplesmente excitadas por um laser, por luz. E luz, em determinado intervalo de potência, provavelmente não vai destruir a sua amostra. Bem, então, com base nisso, vamos partir do primeiro material. Desculpa, esqueci de falar outra coisa. Além disso, a gente tem vários outros usos para o espalhamento Raman, por exemplo, identificar o número de camadas no material, como a gente tem aqui mono, bi, tri camadas de grafeno, como isso muda à medida que a gente vai obter no espectro Raman, né, principalmente aqui a banda 2D. Estudar a banda 2D também é um excelente exemplo de por que a gente faz isso, porque a gente consegue entender o que está acontecendo com a estrutura eletrônica do material à medida que a gente vai mudando a energia do laser. Né? No caso, grafeno, como eu vou explicar um pouco mais para frente, ele tem uma dispersão eletrônica linear, e ele apresenta essa dispersão da banda 2D aqui, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Além disso, a gente pode estudar transições óticas nesses materiais, né? Os famosos extons, como eu estou mostrando aqui no caso do MOS2, e como isso varia em função da energia do laser, como está sendo mostrado aqui também. Além disso, a gente pode ver como que a frequência dos modos muda à medida que eu vou variando a temperatura da amostra. Opa, é esse cara aqui. E por fim, né, o último exemplo que eu vou dar aqui, que a gente vai tratar também, é estudar a desordem desses materiais bidimensionais, né? Como a gente faz em geral, levando em conta a distância média entre defeitos. Beleza. Então, em posse disso, eu acho que a primeira coisa sensível a ser feita é entender o que está acontecendo com o espectro Raman do grafeno. Bem, quando a gente mede o espectro Raman do grafeno, a gente obtém essa figura, né, em que a gente tem esses dois picos, principalmente aqui, o pico da banda G e o pico da banda 2D. Para a gente entender esse espectro, para a gente interpretar ele, a gente precisa de olhar para a dispersão de fônons do grafeno. E, bem, como a gente está falando de luz, luz carrega momento, mas o momento da luz é 1000 vezes menor do que o momento cristalino do material. Portanto, a gente fica preso, de certa forma, no centro da zona de Brillouin, né, perto do ponto gama. E por argumentos de simetria, a gente pode dizer que o único modo que vai ser ativo em Raman, os únicos dois modos, né,
seria esses dois modos, o LO e o TO, que são degenerados no ponto gama. E eles têm esse tipo de vibração, né? São os modos longitudinal e transversal ótico. Ok. Mas e a banda 2D? Bem, para a gente entender a banda 2D, a gente precisa de entender um pouco esse processo de espalhamento intervalos, desculpa. Né? O que acontece é que existe uma pequena probabilidade de, quando a gente faz a excitação do elétron da banda de valência para a banda de condução, o elétron ser espalhado do vale nas proximidades do ponto K para o vale nas proximidades do ponto K' no grafeno. Bem, quando isso acontece, o fônon também pode, um outro fônon, né, na verdade, também pode espalhar o buraco. E nesse espalhamento aqui, especificamente, a gente vai ter um processo triplamente ressonante. Porque 3 estados eletrônicos reais estão sendo conectados diretamente. Então, toda vez que a gente vai medir o espectro Raman do grafeno, na monocamada, a gente vai ver uma banda 2D durante toda a gama de lasers no espectro visível. A banda 2D sempre vai ser mais intensa do que a banda G por causa disso. Né? Beleza. Mas e quando a gente fala de temperatura? Só um instante. Bem, aqui eu estou mostrando um exemplo de grafite, não de grafeno, porque eu não encontrei nenhum gráfico tão bonito para mostrar esse efeito quanto esse. Só que os efeitos são similares em grafite e grafeno, de toda forma. Bem, o que acontece é que tanto a banda G quanto a banda 2D sofrem um shift. Né? Elas são deslocadas para frequências mais baixas à medida que a temperatura da amostra aumenta. E se a gente plotar isso, né, nesse gráfico aqui, por exemplo, para o caso específico de grafeno em cima de silício, com óxido de silício, a gente vê um certo comportamento que pode ser aproximado linearmente, de tal forma que a gente chega nessas duas taxas de variação para a banda G e para a banda 2D em função da temperatura. E a gente observa que a taxa de variação da frequência da banda G é aproximadamente menos 0,018 centímetros a menos 1, e da banda 2D é aproximadamente menos 0,028 centímetros a menos 1 por Kelvin. Sim. Desculpa. Bem, a gente viu uma taxa de variação muito maior para a banda 2D do que para a banda G, só que isso é um pouquinho razoável. Por quê? A gente tem 2 fônons aqui. Né? Então, se eu separar esses 2 fônons se eu separar essa taxa de variação para cada fônon, então eu vou ter metade do valor. Então, menos 0,014, que está aí perto da taxa de variação do modo de primeira ordem, né? A banda G. Ok. Beleza, então. Tá mais ou menos fazendo sentido. Agora, por que a gente tem essa taxa de variação? Qual que é o mecanismo físico por trás disso? Para a gente entender isso, a gente tem que falar dos efeitos térmicos e como eles afetam o espectro de energias vibracionais de um material. Bem, se eu pegar a frequência do material, né, frequência do estado real do material, eu posso expandir isso em termos da frequência em temperatura zero e adicionando correções, né, que dependem de cada tipo de interação que eu vejo na amostra, como já foi feito na literatura.
E a primeira delas, obviamente, seria a expansão térmica. A segunda seria o acoplamento elétron-fônon, né, que é muito importante para grafeno e grafite da mesma forma. Além disso, a gente tem um efeito de interação entre fônons, né, que é o decaimento de um fônon em combinação de outros fônons. Né? Então, beleza. O efeito de expansão térmica, a gente pode escrever ele aproximadamente dessa forma, quando a minha expansão ela independe da temperatura. O coeficiente de expansão térmica é constante. Isso significa que a variação da frequência depende linearmente da temperatura. Na verdade, tinha que ter um menos aqui, viu, gente? Desculpa. Como a gente viu, a temperatura tende a diminuir a frequência do modo de vibração. Isso aqui, obviamente, não é verdade sempre, principalmente para o grafeno, por causa do efeito de expansão térmica anisotrópica que ele tem. Mas em outros materiais é aproximadamente verdade. E mesmo no grafeno, esse efeito de expansão térmica é muito menor do que os outros, principalmente o acoplamento elétron-fônon e o decaimento de fônons. Beleza. Para o decaimento para o acoplamento elétron-fônon no grafeno, bem, como a gente tem a banda G, né, ela tem uma energia de aproximadamente 0,2 eV, como o grafeno tem essa dispersão eletrônica linear, né, tem um contínuo de estados que abrange todo o visível, infravermelho, próximo, médio, até distante, então existe a probabilidade de um fônon, né, o fônon da banda G, decair em um par de elétron-buraco. Né? E isso interfere tanto no tempo de vida quanto na frequência do modo vibracional também. E, por fim, a gente tem esse outro efeito, que é o efeito anarmônico, em que a gente tem o decaimento de um fônon óptico em outros, né, fônons ópticos. Então, a gente pode ter, por exemplo, um fônon óptico, banda G, por exemplo, decaindo em dois outros fônons ópticos ou acústicos, ou até o processo de 4 fônons em que um fônon óptico decai em 3 outros fônons. Tudo que é necessário para esse tipo de evento ocorrer seria a conservação da energia total, né? Energia inicial tem que ser igual à energia final, e a conservação de momento cristalino para essa transição ocorrer. No caso de um decaimento para 3 fônons, a gente consegue descrever esse termo com essa equação aqui. O decaimento para 4 fônons eu não vou mencionar aqui porque é uma fórmula muito grande, não faz muito sentido. Mas, bem, para o grafeno todos os 3 termos são importantes, mas para MOS2, por exemplo, os únicos 2 efeitos que são importantes são a expansão térmica e o decaimento de fônons. Falar em MOS2, vamos para ele. Agora a gente já tem as informações que a gente precisa. Beleza. MOS2, disulfeto de molibdênio. A estrutura básica, quando a gente olha por cima, é muito semelhante à estrutura do grafeno. Quando a gente olha de lado, a gente percebe que a gente tem uma folha de metais de transição sanduichada entre 2 folhas de calcogênios, né? São folhas com orientações triangulares e orientações opostas. E, bem, aqui eu estou mostrando já o espalhamento Raman do MOS2. São 2 modos que devem ser observados, né, previstos teoricamente. São os modos A1G e A2G. Aqui nesse espectro Raman, a gente tem já os 2 modos aqui.
né? Esse espectro foi coletado com uma energia de 1,92 eV, que é próximo da transição ótica do MOS2, e aqui a gente vê tudo, de uma camada, bicamada, tricamada, até bulk. E os espectros são razoavelmente similares, né, com algumas mudanças óbvias também. Mas esses modos vibracionais, o A1G e o E2G, são relacionados à vibração fora do plano, em que o metal está parado e os calcogênios vibram fora de fase, e as vibrações no plano, em que o metal vibra contra os calcogênios. Só que além dessas duas bandas principais, a gente também vê a presença de vários outros picos, né? Bem menos intensos ou com intensidade semelhante aos picos de primeira ordem. E esses picos são relacionados a combinações de fônons que aparecem nas proximidades, que aparecem devido a combinações de fônons acústicos, né? Nas proximidades ali da zona de Brillouin, da borda da zona de Brillouin, perto dos pontos K e M. Bem, para a gente entender eles, a gente precisa de fazer referência ao modelo de dupla ressonância, né, em MOS2. E aqui eu preciso de voltar para essa equação aqui, introduzir essa equação, na verdade. Bem, como a gente não tem mais aquele contínuo de estados do grafeno, a gente fica travado em processos duplamente ressonantes, né? A gente não tem mais tripla ressonância que a gente tinha antes. O que acontece nesse processo de dupla ressonância é que a gente só consegue conectar dois estados reais aqui, intermediários, que é o estado B, o estado A e o estado B, né? Então, só dois termos aqui nessa equação conseguem ser anulados simultaneamente. Então, o terceiro termo, que seria referente a esse, não é anulado. Então, a gente vê um aumento de intensidade, sim, mas não é um aumento tão grande quanto seria, por exemplo, no grafeno. De toda forma, aqui a gente tem uma coisa a mais. O MOS2, tanto mono, bi, tri, até bulk, eles apresentam, além do vale no ponto K, um vale adicional perto aqui do ponto Q. E esse vale, inclusive, é importante para o gap indireto de bicamadas, tricamadas até bulk. Adicionalmente, o vale adiciona um canal de espalhamento para o elétron, né, que pode não somente agora sair do ponto K e ir para o ponto K', ele também pode ser espalhado do ponto K, do vale K, para o vale Q. E isso tem implicações muito interessantes para o espectro Raman do MOS2. Só que vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse fenômeno aqui, esse espalhamento entre vales K e K' na monocamada de MOS2, que é o primeiro trabalho que eu fiz, que eu vou explorar. Beleza. Então, o que eu fiz foi, eu mantive temperatura constante, 80 Kelvin, variei a linha de laser. Ok. Fazendo isso, eu observo a dispersão desse pico, que é o famoso pico P1. Só que eu fiz o oposto também. Fixei a energia do laser e variei a temperatura. A gente observa variação tanto da banda 2LA, que é uma coisa que a gente também observa variando a energia do laser, quanto do pico P1, né? E, bem, é uma variação bem menor do que a variação que a gente observa com a energia do laser, mas ela ainda está lá. A gente consegue mensurar ela. Beleza, então, de posse dessas informações, agora eu preciso de quantificar isso. O que eu faço é fazer o ajuste desses espectros como uma soma de lorentzianas. E gaussianas também, nesse caso. Beleza, Bruno já fez um trabalho semelhante
em que ele fez um ajuste com soma de Lorentzianas, que também funciona. E o que ele observou é que ele conseguiu fazer o ajuste com desse pico aqui, 2LA, com 4 picos, em que 3 deles são mais importantes, o P2, P3 e P4. O pico P1, ele conseguiu fitar com uma Lorentziana só. O que ele propôs para descrever essa mudança foram combinações para o P1 de fônons longitudinais transversais acústicos, LA e TA, na proximidade do ponto K. Para o P2, é um pico que fica relativamente constante com a frequência com a energia do laser. Então, ele relacionou com a forte densidade de estados relacionada com esse ponto de Sela no ramo LA. O pico P3 e o P4, ele relacionou com combinações de fônons do ramo LA, nas proximidades do ponto K e M. E, plotando isso em função da energia do laser, ele observou a dispersão dos picos P2, P1, P3 e P4, que aparecem mais ou menos por aqui. Eu fiz um trabalho similar, só que agora, ao invés de variar a energia do laser, eu fiz isso olhando para a temperatura. O que a gente observa é que os processos de primeira ordem, como no caso do grafeno, apresentam uma variação da frequência em função da temperatura, com uma taxa de variação aí de 0,009 centímetros a menos 1 por Kelvin. Né? Tanto o modo A1' quanto o modo E'. O pico P2, que é relacionado com aquele ponto de Sela, ele também apresenta, ele apresenta o dobro do modo de primeira ordem, só que, ele é o dobro, mas são 2 fônons, então é parecido com aquele caso da banda 2D do grafeno. Só que quando a gente mexe com os outros picos, P1, P3 e P4, que são relacionados a processos de dupla ressonância, a gente vê um aumento de 3 até 4 vezes da taxa de variação da frequência do pico com a temperatura, o que é um indicativo de que tem coisa aí por trás, né? E agora eu posso juntar isso com, por exemplo, os dados que eu tenho, a temperatura constante e variando a energia do laser, para tentar entender o que está acontecendo. E para entender melhor isso, eu preciso de saber como que a estrutura eletrônica do material ela é afetada pela temperatura. Para fazer isso, a gente faz medidas de fotoluminescência. Então, meça a fotoluminescência em diversas temperaturas, saindo da temperatura mais baixa que eu tenho, que é 80 Kelvin, e indo até temperatura ambiente, 293 Kelvin. Bem, se a gente fizer isso, eu consigo fitar esses picos de PL com 3 picos, né, distintos, em que eu tenho o tríon relacionado ao Exton A, né, esse TA, o Exton A, XA e o Exton B. E eu vejo como que a frequência deles varia com a temperatura, que está descrito aqui. Tem alguns modelos que dizem como deve ser esse tipo de coisa na literatura. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não tenho muito tempo. Mas, enfim, uma outra coisa que a gente consegue fazer é relacionar os picos de PL, que descrevem o band gap do material, né, a transição ótica, com a energia do laser e em uma determinada temperatura. Aqui, por exemplo, como eu já tinha feito o perfil de excitação Raman da banda A1', eu consigo tirar as transições óticas desse material. E, portanto, eu chego nesse valor
da transição ótica, devido à intensidade Raman, que a gente pode tirar usando essa equação, de 1.907, que está em pleno acordo com a transição do TA em 80K, como a gente tinha observado antes, né? E isso mostra que a transição ótica relevante aqui para o nosso espectro Raman seria o Trion-1. Isso é importante a gente saber para conseguir modelar como a frequência do pico muda em função da temperatura. E para isso a gente usa essa equação. Aqui, o que eu tenho é a taxa de variação da frequência do pico com a temperatura, a energia de laser fixa, e isso vai ser relacionado com a taxa de variação do pico em relação à energia do laser, mantendo a temperatura fixa, vezes a variação da transição eletrônica com a temperatura, mantendo a energia do laser fixa, mais um termo com a variação da frequência do pico com a temperatura, mantendo agora a ressonância, né? A energia do laser menos a energia do gap fixa, à medida que eu vario a temperatura. Bem, o que eu consigo medir, na verdade, são esses três termos aqui, né? A taxa de variação do pico com a temperatura laser fixo, a taxa de variação do pico com a energia do laser e a taxa de variação da transição eletrônica com a temperatura. O que eu posso fazer é isolar a taxa de variação do pico com a temperatura, mantendo a ressonância fixa. E é o que eu faço. E isso é importante porque dá informação de como os fônons na borda da zona de Brillouin, pelo menos os fônons acústicos, variam em função da temperatura. A gente consegue saber qual é a taxa de variação desses picos com a temperatura. E pelos dados que a gente obtém aqui por esse modelo, a gente obtém valores que são próximos aos valores dos modos de primeira ordem, que é um pouco surpreendente, na verdade, principalmente quando a gente compara com os efeitos que a gente espera observar aqui, né, que, na verdade, a gente devia ver um efeito com mais ou menos metade da, 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 da taxa de variação dos modos de primeira ordem. Ok, então agora eu tenho um modelo que consegue explicar como a temperatura influencia uma monocamada, né? Como os modos, os picos de dupla ressonância, ou os modos de primeira ordem também, variam em função da temperatura. Agora o que eu vou fazer é aplicar esse mesmo modelo para bicamada. Para bicamada, não, desculpa, para o book. Porque a gente conseguiu estudar esse processo aqui bem, só que agora a gente precisa de estudar esse outro processo, que é o espalhamento entre o ponto K e o ponto Q, para conseguir explicar o que está acontecendo com esses outros piquinhos aqui, beta, gama e alfa. Beleza. Então, para fazer isso, faço o mesmo esquema. Mantenho uma temperatura fixa, vario a energia do laser. Coisa surpreendente que sai disso é que esses novos picos, né, esse pico delta e o pico gama, eles apresentam uma taxa de variação positiva com a energia do laser, como está sendo mostrado aqui. Isso é um pouco surpreendente, porque até agora a gente não tinha visto nenhuma taxa de variação da frequência do pico com o laser positivo. Só que é importante, porque com isso a gente consegue dizer quais são os ramos de fônons que formam as combinações para a gente ter esses picos aqui. E dessa forma a gente consegue dizer que o pico delta, por exemplo, esse cara aqui, ele é a combinação de fônons LA e TA na proximidade do ponto M, que
eu não mostrei aqui, mas ele apresenta uma taxa de variação positiva com o momento do cristal, à medida que você sai do ponto M. A mesma coisa para o ponto gama, para o pico gama. Para o pico beta, ele é negativo, né? A taxa de variação dele é negativa com a energia do laser, mas não é muita. E esse é um dos motivos que a gente consegue associar ele com o fônon TA nas proximidades do ponto K. O pico alfa, eu não estou mostrando aqui, ele é um processo Stokes-Stokes, eu não vou entrar muito em detalhes dele por causa de tempo, nem tinha planejado por isso. Mas enfim, agora, se eu fizer o contrário, estou fixando a energia do laser, variando a temperatura. Fiz isso para alguns lasers e uma coisa impressionante sai disso. Se vocês olharem aqui, compararem bem, acontece que esses picos que a gente acabou de mostrar, que tem uma taxa de variação próxima da taxa de variação de picos de dupla ressonância mesmo, variando só a temperatura, eles se comportam como modos de primeira ordem, né? Em que, olha, para o modo de primeira ordem, que é A1G e A2G, a gente tem uma taxa de variação de menos 0,01 centímetros a menos 1 por Kelvin. Opa, delta, gama e beta tem uma taxa de variação muito semelhante a ele. E a gente não sabe muito bem por que isso está acontecendo nesse momento. Né? Por que esse tipo de coisa está acontecendo? A gente precisa de voltar para o modelo. Bem, de novo, a gente tem dois canais aqui. Gama e delta estão associados com esse espalhamento aqui entre o vale no ponto K e o vale no ponto Q, enquanto o beta está associado com esse espalhamento do ponto K do vale no ponto K para o vale no ponto K', né? São esse aqui. Só que tem uma coisa interessante. À medida que a gente aumenta a temperatura do material, como eu tinha mostrado, a energia do gap óptico diminui. Né? Isso quer dizer que à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo o band gap. Então, se eu estou diminuindo a temperatura e mantendo meu laser fixo, como está sendo mostrado aqui, eu estou indo para cada vez uma curva de equi-energia com um raio maior. Né? Então, eu estou diminuindo a energia do fônon que está participando do processo de dupla ressonância, no caso desse canal aqui, K'. Agora, o que acontece no ponto Q é um pouquinho diferente. Tem alguns experimentos que já mostraram isso, eu não vou entrar em detalhes neles, só que o vale no ponto Q, ele ao invés de diminuir a energia com a temperatura, ele aumenta a energia com a temperatura. Então, de certa forma, quando a gente vai diminuindo o vale no ponto K e aumentando o vale no ponto Q, é quase como se a gente estivesse fixando qual é o fônon que está participando desse processo de dupla ressonância. E se ele está fixo, né, se o fônon é mais ou menos fixo, a gente consegue diretamente tirar a taxa de variação da frequência dos fônons, né, com a temperatura. Porque é como se esse termo aqui, para esse canal, ele fosse quase zero, porque uma coisa está balanceando a outra. Dessa forma, a gente consegue extrair esses valores de taxa de variação dos fônons acústicos nas proximidades do ponto M, que são aproximadamente metade da taxa de variação dos modos de primeira ordem, que é uma coisa muito mais razoável do que o que a gente tinha obtido na monocamada. Mas ainda assim fica um pouquinho complicado de falar sobre o que acontece na monocamada.
que é um pouquinho além do que a gente tinha feito na época, e eu acho que mostra, mais uma vez, que precisamos de mais modelos para explicar o que está acontecendo. Bem, enfim, então agora, compreendendo como esses dois canais aqui acontecem, a gente consegue dizer tudo que a gente precisa desses fonos, né, desses processos. Agora, o que está acontecendo com esse pico LI? A gente tem defeitos, né, desordem, induzindo a presença desse pico. Bem, se eu tenho desordem ali, o que a gente consegue fazer com isso? Vamos brincar com esse pico um pouco para entender. Por sorte, Big Nut, em 2015, publicou um trabalho, um PRB, em que ele irradiou amostras de MoS2 com íons de manganês, né? E ele quantificou essa irradiação em termos da distância média entre defeitos e fez diversos espectros, mediu, né, diversos espectros em função dessa distância média entre defeitos. E ele obteve esse resultado. E mais importante do que isso, ele fez um ajuste da intensidade desse modo LA que é induzido ele aumenta a sua intensidade quanto menor é a distância média entre defeitos, quer dizer, mais defeituoso o material. Ele fez essa quantificação e deu para a gente dois parâmetros que permitem a gente caracterizar a amostra defeituosa. Então, a gente consegue, de certa forma, quantificar a desordem nos nossos materiais a partir do espectro Raman deles. E foi isso que eu fiz. Eu parti de duas amostras, uma esfoliada micromecanicamente e uma amostra que eu cresci por CVD, e eu medi o espectro delas com essa energia de laser de 2,41 e observei aqui, olha, o LA está aqui. Então, usando essa equação, a mesma equação do estudo do Mignut, eu simplesmente inverti os fatores e obtive uma quantificação da desordem nesses cristais. Beleza. Então, agora, eu tenho amostras com a desordem quantificada. Se eu tenho amostras com a desordem quantificada, eu posso fazer experimentos nessas amostras. O que eu fui fazer especificamente? Espectroscopia Raman ressonante. Fui variando tanto a energia do laser em uma determinada temperatura, quanto variando a temperatura numa determinada energia do laser. Né? Então, começando com a primeira amostra, que foi esfoliada. Nessa amostra, fiz várias medidas em que eu fixei temperatura e variei a energia do laser. E o que a gente observa, que é super importante, é a presença dessa banda LA, que é gigante, quase tão forte ou mais forte ainda do que o pico de primeira ordem Elinha, que está convoluído aqui nesse processo. Bem, esses picos são, não só o LA, mas também o TA, eles são relacionados com a desordem do seu sistema. E a gente consegue fazer o ajuste deles, né? O que eu fiz foi um ajuste com puramente gaussianas aqui, por ser um processo mais simples de fitar. E o que a gente observa é que esses picos, eles apresentam uma certa dispersão com a energia do laser, como está sendo mostrado aqui, que bate razoavelmente com o que o Bruno tinha observado anteriormente, o que eu vi também no meu trabalho anterior. Mas a gente tem um probleminha aqui. Para a gente deconvoluir essa banda aqui, que tem 5 picos diferentes, não faz muito sentido prático. Né? Do ponto de vista de conhecimento, para entender o que está acontecendo, faz todo sentido, mas do ponto de vista prático, a gente quantificar defeito na amostra, não dá. O
que a gente faz é trabalhar com a intensidade no pico do espectro, no pico mesmo. Então, peguei essa intensidade máxima do pico LA e normalizei isso pelo pico E'. Então, é isso que eu fiz nesse gráfico aqui. Aqui a gente tem a intensidade no ponto máximo do pico LA, dividido pela intensidade do pico E'. E não só do LA, mas também ETA, e do pico alfa, que revela duas ressonâncias. A primeira ressonância com Exton A, perto de 1.9 eV, e uma segunda ressonância ali, perto de 2.1 EV, com o Exton B. E o mais importante do que isso, se a gente utilizar essa mesma relação ao contrário, a gente consegue extrair valores de parâmetros que a gente consegue quantificar a desordem com uma sensibilidade muito maior do que o Mignucci publicou no trabalho dele. Especificamente, para a energia de laser de 1.96, a gente consegue valores aí quase 40 vezes maiores do que o valor que o Mignucci publicou para o LA. E, além disso, a gente consegue também quantificar a desordem pelo pico TA, né, com um parâmetro aqui de 14 nanômetros quadrados. Beleza. Então, fiz uma boa quantificação pela energia do laser. Vamos agora variar a temperatura. Fiz isso com a amostra crescida por CVD. Então, beleza. Variei a temperatura com uma mesma energia de laser. E fui observando o que acontecia com esse pico LA. O que a gente observa é uma taxa de variação quase linear da intensidade do pico, quando a gente normaliza ele pela intensidade do pico E', né? Tanto para o pico LA quanto para o pico TA. E, além disso, a gente observa que, à medida que a temperatura chega perto de 400 Kelvin, a gente começa a ver a ressonância do modo Aon-linha com a energia do Exton B, né, que vai diminuindo à medida que a temperatura aumenta. Ok, então o que eu fiz foi transformar esse ajuste linear diretamente num parâmetro novo, que dá mais ou menos a calibração dos defeitos em função da temperatura. E, por fim, se a gente extrapolar esses valores aqui para 80 Kelvin, a gente chega nesses novos valores aqui, de 34 e 15 nanômetros quadrados para a banda LA e TA, respectivamente. Além disso, se a gente compara esses valores para os mesmos picos na amostra esfoliada, a gente chega em valores relativamente similares, de 41 e 14 nanômetros quadrados, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, aparentemente, esse cara é independente da amostra. E a gente consegue explicar isso quando a gente considera o processo de dupla ressonância que é responsável por esses efeitos de desordem, né? Processos induzidos por desordem. O que acontece da mesma forma que a gente tinha com dois fônons, agora a gente só tem um fônon e um defeito, né? Que o defeito agora ele age como o ente que conserva o momento, né, ao invés do outro fônon. E especificamente aqui, a intensidade do pico induzido por defeito é, obviamente, dependente da quantidade de defeitos que está sendo descrito aqui por esse ND, além da gente ter todo esse processo aqui, como eu já tinha mostrado antes, né? E como a gente está no processo de dupla ressonância, os elementos aqui referentes à energia no ponto A e no ponto B são duplamente anulados. Esses elementos aqui levam em conta a temperatura, só que eles são aproximadamente constantes em função da temperatura, porque a gente está levando em conta aí
a razão de intensidade entre a intensidade dos picos acústicos e a intensidade do modo L'. Então, no final, esse cara é mais ou menos constante. Só que se a gente fizer uma comparação com o modelo do Mignut, o L quadrado, ele é 1 sobre o ND. Então, a gente consegue fazer o contrário também, né? O ND é 1 sobre L quadrado. Então, quando eu corrijo essa intensidade minha, né? Quando eu corrijo C pela densidade de defeitos, tudo que eu estou fazendo é simplesmente obter um C, que é independente, portanto, da amostra. Pelo menos nesse regime em que a distância entre defeitos, a distância média entre defeitos é relativamente alta. À medida que a distância entre defeitos diminui, a gente também tem uma variação ali da estrutura eletrônica do próprio material, né? Que a gente chega cada vez a quantizar mais a amostra. Bem, mas enfim, esse é o final da minha apresentação. E para concluir, só queria reiterar isso aqui. Espectroscopia Raman é uma ferramenta super importante para medir uma gama de fenômenos em materiais 2D, não só acoplamento elétron-fônon, mas efeitos térmicos, anisotropia nos materiais. Recentemente, o acoplamento entre spins e fônons, além de uma série de outras coisas. A gente pode fazer medidas de transições eletrônicas em materiais 2D usando o Raman ressonante, né? Podemos fazer o estudo das mudanças térmicas nos fônons de borda em materiais 2D usando esse processo de dupla ressonância Raman, né, que envolve 2 fônons. E a gente também consegue fazer a medida de desordem em materiais 2D usando espectroscopia Raman. E isso encerra a minha apresentação. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou fazendo aqui na universidade, mas vai ser muito rápido e eu nem tive muito tempo para colocar fotos, porque, bem, passei mal essa última semana, não pude ir para a universidade. Mas no laboratório da professora Ana Laura Elias, a gente está trabalhando principalmente com espectroscopia Raman, propriedades ópticas de materiais bidimensionais, crescimento de amostras 2D pelo processo de CVD, que a gente faz esses 4 materiais, MOS2, WS2, MOSE2 e WSE2, principalmente. E a gente também está trabalhando com heteroestruturas de materiais bidimensionais. Se alguém tiver interesse em fazer alguma coisa com esses caras, me avisa. Por fim, gostaria de agradecer a vocês pela paciência, pela oportunidade e tudo mais. Obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado, senhor Rafael. Eu tenho pergunta, mas vou deixar as outras pessoas fazerem primeiro. Tá bom. Matheus tem uma pergunta, tenho certeza. Pô, pior que tenho. Viu? Olá. Ele mexe com grafeno e pouca gente mexe com GO, né? Muita gente que mexe com grafeno não mexe com óxido de grafeno. E meu sonho era quantificar essa quantidade de defeitos, né? E você acha que isso é possível? O que você conhece da área? O que você acha que a gente podia fazer? O material eu tenho e eu sintetizo ele a hora que você quiser. É isso que eu posso oferecer. O negócio de GO, pelo que eu tenho de experiência na área, não é muito não, mas é alguma coisinha. GO, ele naturalmente já tem essas ligações carbono, oxigênio, ou até
carbono, carbono mais sp3. E o que isso faz, o que isso gera de efeito no espectro Raman é uma certa desordem muito grande. É como se, deixa eu voltar aqui, é como se em todos esses efeitos de desordem eu tivesse diretamente aqui. Tá dando para ver? Sim, sim. É como se eu já tivesse aqui, nesse caso de distância média entre defeitos de aproximadamente 2 nanômetros ou até menor. Porque eu tenho uma quantidade de desordem muito grande no GO. Né? Então, você vai ter uma mudança aí até de ligações entre átomos de carbono. Ao invés de você ter sp2, você já vai estar direto na mistura sp2 e sp3. Então, é como se você tivesse quase que um carbono, não, qual o nome? Carvão. É quase espectro de carvão. Inclusive, se você der uma Sim. olhada na literatura... O outro problema é que não consegue fazer tão facilmente a monocamada, né? O processo de esfoliação não é tão Eu acho, bom assim. eu acho que não é tão bom. Mas eu não sei. Sinceramente, não é muito minha área, não. Show, show. Mas eu achei bem, bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Com certeza Obrigado. saem insights aí. E é Oh, isso aí. Muito forte. eu não falei não, mas todos esses trabalhos aqui, bem, os meus trabalhos de verdade foram só os trabalhos em MOS2. Só que todos eles já foram publicados. Então, se alguém tiver interesse, só pedir. Mais alguém teria alguma pergunta? Todo mundo tímido? Eu tenho, Rafael. Quando você falou que você fez as medidas em função da temperatura, você precisa ter um controle de temperatura bem definido, né? Porque você está mexendo ali num Raman. Mas aí como é que é? Você colocou isso num criostato óptico e fez a medida lá em situ? Como é que você fez experimentalmente essa medida a baixa temperatura? Bem, essa é uma excelente pergunta, na verdade. O que acontece é o seguinte: no laboratório, a gente tinha um estágiozinho, a gente chama Lincoln. Esse cara ele já vem pré-calibrado de fábrica para funcionar aí entre 77 e quase uns 900 Kelvin, com uma taxa de variação aí que você pode colocar de 0,1 Kelvin. Tá. Então funciona na base da confiança um pouquinho. Só que não é simplesmente isso. A gente, nesse caso, como funciona só a base de nitrogênio, ele gera uma atmosfera de nitrogênio em torno da amostra, né? Tá. Que a gente deixa ele chegar nessa temperatura bem devagar e mantém lá até chegar mais ou menos no ponto de equilíbrio térmico. Aí a gente deixa aí uns 10 minutos além do tempo que ele está lá. Mas como eles são mais ou menos ali calibrados, o platina já é bem calibrado, a gente meio que acredita. Então, mas aí você coloca a amostra em cima dessa base, dessa hot plate fria. Exatamente. Tá. Uma cold plate, tá É a bom. cold plate. E aí você precisa fornecer aí nitrogênio líquido para baixar a temperatura até onde você quer, né? Sim. Tá, beleza. Infelizmente, esse criostato especificamente ele não funciona com hélio. Tá. Só que para funcionar com hélio também você precisa de ter vácuo. Né? Então, Beleza. Outra pergunta prática. Quando você fala que você está fazendo ali no book, é acima de X camadas, não é? Quantas? Passou de 5 para você já é book.
Para ser sincero, não. Não? Pois é. Pegou um foco mesmo, então. Esse é um assunto interessante, porque eu já estava até olhando na literatura. Você tem uma certa diferença, você ainda consegue diferenciar usando o espectro Raman até 75 camadas de MS2. Só que a diferença em frequência fica cada vez menor. Então, de 7 camadas para 75 é 1 centímetro menos 1. Você ainda consegue diferenciar, mas 1 centímetro menos 1. Tá. Mas, para a gente, levando em conta o canal ali entre K e Q, qualquer coisa acima de 10 camadas já está bem próximo de um book para ser considerado. Tá. E agora tem uma última pergunta. Aquele parâmetro que você calculou, o LD, é tipo uma distância entre os defeitos, não é isso? Isso, uma distância média. Isso está ligado com aquele raio de localização do defeito, que aí você vê o decaimento da função de onda. Então, tem alguma coisa a ver com isso? Lá dos semicondutores? Que quando você pensa em transição, metal isolante, por exemplo, se você tiver os defeitos muito próximos, você acaba que uma função de onda colapsa com a outra e aí o material vira um metal, sabe? Uhum. Aí, tipo assim, será que tem alguma relação entre esse LD e esse raio de localização? Porque eu já vi muito trabalho sobre raio de localização, mas esse LD a galera usa explicitamente para materiais 2D, pelo que eu já vi. Assim. Olha, eu vou te ser sincero, eu não sei. Quando você mostrou pode... aquela figura, rapidinho, quando você mostrou aquela figura do LD, lá que é uma figura colorida com umas bolinhas, lá embaixo. Aqui. Essa. Aí, nesse todo vermelhinho aí, tem alguma coisa a ver com alguma transição, metal isolante, alguma coisa assim? Para ser sincero, eu acho que não. O que acontece, principalmente, é que você começa a ter, como eu tinha falado antes, no caso do óxido de grafeno, você começa a ter mudança na estrutura. Esse material, essa figura é especificamente feita para grafeno. Tá. Né? Então, você começa a ter, no grafeno, mudança nas ligações entre átomos. Então, você começa a ter cada vez mais ligação SP2, SP3, toda desordenada. Tipo, você deforma mesmo a estrutura. Sim, você deforma a estrutura do material. Tá. Eu não posso falar necessariamente que você tem uma transição isolante metal em MS2, até porque tudo que eu já vi em questão de sei lá, MS2 nano ilhas ou nano esfoliado, coisa até 200 nanômetros de raio, isso parece mais um semicondutor ainda do que um metal. Tá. Só que eu não sei. Uhum. Eu não faço ideia. Eu vou te ser sincero. Não, tá de boa. Não, é que quando eu vi essa figura aí, eu falei, será que tem alguma coisa a ver com aqueles raios de localização lá? Mas não, dá para entender. É a distância média entre os defeitos. Isso. Então, se você mais ou menos tiver a distância média entre os defeitos, você pode, entre aspas, calcular a densidade de defeitos na superfície. Basicamente, pensando assim. Pensando assim, sim. Tá. Mais ou menos, né? Mais ou menos, você tem um raio ali, né? Exatamente. Você tem um raio ali, você consegue ter uma ideia de... E deixa eu ver se tem mais. Não. Agora uma pergunta que eu não sei. Quando você fala Raman ressonante, você está falando de uma outra categoria de medida Raman? Eu sempre confundo isso. Pois tem que tomar cuidado. Raman ressonante, na minha experiência, você pode estar falando tanto de mudando a linha de laser, né? Você está medindo o mesmo material com várias linhas de laser, ou você já está medindo com uma linha de laser que está especificamente
selecionada porque ela está em ressonância com a transição eletrônica do material. Ah, tá. Então, a ressonância aí também pode ser, então, essa segunda, tá? Isso. Tá. Não, tudo Então, bem, pode agora ser eu tanto entendi. quando você está, como falei, caracterizando a estrutura, O espectro. não o espectro, né? É o espectro eletrônico do material, né? Você está vendo a transição eletrônica, quanto vendo o Raman especificamente em ressonância. Tá. E aí você consegue fazer isso desde que você já tenha a medida preliminar para você poder escolher a ressonância certinha ali, né? Bem, você pode fazer dessa forma, mas você também pode fazer o contrário. Você pode, por exemplo, via PL. Tá. Opa, então, tem a PL, eu tenho o pico de PL, por exemplo, em 2.2 EV. Uso um laser de 2.2 EV, Tá. ou alguma coisa perto disso. Então, é a medida da da PL, da fotoluminescência, que te dá uma ideia de onde que você vai tentar fazer ali um Raman ressonante. Pode ser, Pode ser. é um exemplo, não necessariamente PL, você pode usar outras medidas, absorção ótica, Tá. sei lá, se você tiver como é que chama aquele cara que vai mudando o ângulo mesmo? Esqueci. Aquele cone de Dirac? Não, é experimento que vai, que a gente tem até lá no FMG, cara, que ele vai mudando o ângulo de incidência e coleção de luz para ver como que é as Ah, propriedades o do elipsometria. elipsômetro. Isso. Pode fazer medida com elipsômetro para tirar essa informação também. Você pode fazer outras medidas óticas para ver onde que pode ser interessante fazer o espectro Raman ressonante. Beleza. Depende do que você tem disponível. É isso que eu ia perguntar. Depende do que você tem disponível. Pois é, e outra coisa que você pode fazer também para cobrir essa ressonância, variar a temperatura. Tá. Não só a temperatura, mas pressão. Temperatura, pressão, qualquer coisa que vai variar a propriedade eletrônica do material. Uhum. Tá. E olhando assim aquela equação que você tinha das taxas de variação lá, é tipo uma derivada parcial, né? É tipo o que a gente faz mesmo, tipo, né? Como que cada termo contribui pro resultado geral, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Ninguém mandou aqui no chat. Deixa eu só terminar aqui a gravação, mas muito obrigado, cara. Foi muito legal. Nossa, eu que agradeço. Eu Muito bom. agradeço muito. Eu gosto muito de ver os trabalhos assim que a gente sabe que na FMG, em vários outros grandes centros de pesquisa, a galera consegue, tipo assim, sair um pouco do basicão, sabe? Tipo, fazer Raman, ok, fazer Raman. Mas qual a informação você consegue tirar disso? Que eu acho que é interessante, porque a gente vem aqui assistir um seminário, consegue ter outras ideias do que você pensar só na caracterização, vamos falar assim, né? O cara, principalmente, até gostei desse ponto aí. Uma coisa que a gente custa fazer, às vezes, é meio que achar um pouco de aplicação para essas coisas. Até porque nem sempre necessariamente é o nosso trabalho. Como físicos, a gente está ali para estudar um efeito. Mas, recentemente, eu descobri uma aplicação para esse trabalho de defeitos em MOS2. Exatamente para ver como é a interação de compostos que estão presentes no petróleo, que são hidrocarbonetos com enxofre. Tá. E como que eles quebram, como você remove enxofre usando a interação com MOS2, que é uma proposta que eu, inclusive, fiz aqui para tentar conseguir uma verba. Então, Mas aí, tipo assim, o hidrocarboneto vai quebrar em cima do MOS2? Ou ele vai ser filtrado, tipo isso? Mais ou menos, você remove só o enxofre. Tá. É uma reação catalítica. O que acontece, na verdade, uma catálise, então. é uma reação catalítica. Tá. Só que ainda assim é uma coisa que a gente consegue ir vendo aí
pelo espectro da banda LA, como que o catalito, O catalito, é isso mesmo. é isso mesmo? É, Como que o catalito tá mudando. legal. Então, cara, eu vou finalizar aqui a gravação. E aí